Glórias a Deus, a paz do Senhor para os irmãos em Cristo, que Deus os abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas nós temos um encontro marcado aqui para aprendermos da sacrossanta Palavra do Senhor. Meus amados, não querendo eu ser cansativo em minhas palavras, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo capítulo de número 20 e o verso de número 13. Êxodo capítulo 20, verso de número 13. É um verso bem curto, rápido, né, de se fazer a leitura e não é difícil de encontrar também, né? Está ali no segundo livro da Bíblia Sagrada. Livro de Êxodo capítulo 20, verso de número 13. Esse versículo que diz assim: não matarás. Repetindo a leitura, não matarás. Este é um verso pequeno, um dos menores versos da Bíblia Sagrada. Porém, ele quer dizer muita coisa. E nós vamos usar este verso, ou partir deste verso, para o nosso aprendizado, o nosso conhecimento nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te peço para que o Senhor me use, Senhor, para ministrar da Tua Palavra mais uma vez, falando em cada coração, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. E que possamos, ó Pai, obter não somente as vitórias que estão aqui nessa terra, como também aquelas que nos aguardam no reino celestial. E sabemos que tudo isso ocorre através da Tua Palavra, o nosso viver e obedecer a Tua vontade. Amém. Meus queridos, por esses dias me fizeram uma pergunta e, na verdade, esta é a mesma pergunta que já me fizeram em épocas passadas e, coincidentemente, a mesma pergunta que eu já me fiz em determinadas ocasiões. E a pergunta que me fizeram é: por que Deus ele proíbe, o matar? E, ao mesmo tempo, nós encontramos na Bíblia Sagrada várias passagens onde Deus ele não só mata, como ele ordena o matar. Como é que fica isso? E eu não me recordo quais são as palavras que eu utilizei para poder trazer a resposta, porém, ela não muda. A resposta ela não mudou. Então, a mesma resposta que eu dei para esta pergunta nas ocasiões passadas é a mesma que eu trago hoje, através do ensino dessa palavra. Só que aqui de um modo um pouco mais completo, um pouco mais aprofundado. O texto que nós lemos é: não matarás. Eu quero abordar aqui com os irmãos alguns pontos dentro deste tema, dentro desta pergunta, desta indagação. E eu queria partir do primeiro ponto e dizer que o mandamento de Deus, este é um mandamento de Deus. Este mandamento, ele não é para Deus. Ou seja, é um mandamento de Deus, só que não para Deus. Isto foi escrito para o homem. Tá? Então, quando Deus ele dita, na primeira vez que ele traz ali os mandamentos para Moisés, ele mesmo escreve nas tábuas. Nós lembramos que Moisés ele desce, ele vê a idolatria do povo e ele quebra aquelas tábuas. Então Deus ele dita para Moisés e Moisés então aqui escreve. E quando Moisés escreve não matarás, este não matarás, ele não é para Deus. Não está escrito, olha, não matem porque eu também não vou matar. Ou vocês não podem matar porque eu também não posso. Não é isso que está escrito. Está escrito não matarás. E este é o mandamento de Deus para com o homem. Então, este verso, por exemplo, ele não tira de Deus a autoridade e soberania sobre a vida do ser humano, sobre qualquer vida. Então, Deus ele pode tirar a vida, ele também pode conceder a vida, e nós vamos ver isso ao longo deste ensino. Deus, na verdade, ele não é refém de seus mandamentos. Tudo que ele pede nas Escrituras Sagradas, obviamente que Deus ou ele cumpre, ou ele não tem a necessidade de cumprir por conta dele ser Deus. Não que ele entre em um processo de descumprimento de sua própria palavra,
mas que ele não é refém daquilo que ele deu a nós, né? Aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Então, nós não podemos encarar Deus como um ser humano, tá? Então, Deus ele é soberano e ele é perfeito. Para isso, eu quero compartilhar um verso lá em 1 Pedro, né, o verso de número 15, dois versos, né, o verso de número 16 do capítulo de número 15. 1 Pedro, aliás, capítulo 1, verso de número 15 e o verso de número 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, seja vocês santos, seja vocês puros, porque eu também sou puro. Deus ele não pede nada para o seu povo, para que eles venham a fazer, se ele não estiver cumprindo, ou se ele não estiver dentro daquele cumprimento. Então, quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, e por vários momentos Deus pede ao povo santidade, Deus pede ao povo ali a obediência, Deus pede ao povo a postura, né, correta ali diante de sua presença, isso demonstra que o nosso Deus, ele não deixa a desejar em nada daquilo que ele pede. Mas aí vem a seguinte pergunta: mas o Deus que manda não matar nas Escrituras Sagradas, por vezes ele mata e por vezes ele ordena a morte. E é isso que na verdade nós iremos abordar aqui no decorrer desta mensagem. Deus havia dado uma ordem para Moisés, ou para o povo, através de Moisés. Êxodo capítulo 19, verso de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha. Deus está falando com o povo, né, através de Moisés. Se vocês guardarem tudo aquilo que eu estou dizendo, tudo aquilo que eu estou mandando, todas as minhas diretrizes, obedecer às minhas palavras, se vocês fizerem tudo isso, vocês serão propriedade peculiar minha. E ele ainda conclui dizendo, porque toda a terra é minha. E quando Deus ele dá ao povo todas essas instruções, no meio de todos esses mandamentos, dessas instruções, nós temos os 10 mandamentos, e em meio aos 10 mandamentos, nós temos o verso de número 13, que é, não matarás. Mas o mesmo Deus que disse para não matar, em outras ocasiões, ele ordena o povo que mate. E eu quero trazer para os irmãos, de modo bem claro, bem conciso, a respeito disso, né, que nós estamos falando. Deuteronômio capítulo 18, verso de número 9 ao verso de número 14, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que se faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. O que Deus está falando aqui para o povo através de Moisés? Deus está dizendo, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês vão estar de frente com o povo que tem um costume, espiritualmente falando, diferente de vocês. Vocês vão estar ali diante de um povo que trabalham com adivinhações, que trabalham com feitiçaria, né, que trabalha com agouros. São pessoas que têm um comportamento diferenciado, fora daquilo que é a minha vontade. Então, para que vocês não venham fazer aquilo que eles fazem, vocês têm então que se afastar disso. Só que Deus, ele sabia muito bem que só havia uma única maneira do povo de Israel não ser convertido às religiões pagãs. Deus sabia muito bem que estes povos, eles
não seriam influenciados por Israel. Israel não teria poder para influenciá-los para a religião, né, israelita, mas que ocorreria o contrário, que Israel seria influenciado por estes povos. Embora Deus ele traga isso como ordem para que o povo não viesse a obedecer, né, tudo aquilo que fosse colocado diante deles ali em relação à espiritualidade, em relação ali às abominações pagãs dos povos antigos ali da terra prometida, né, de Canaã. Deus sabia disso, mas Deus ele traz essa instrução e ele ainda dá uma outra instrução. Deus sabia que o povo se renderia a eles e só havia uma maneira de o povo não cair na deles. E a única maneira era matando todo mundo ali da terra de Canaã. E é isso que está escrito ali no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso de número 16 e o verso de número 18. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente, os heteus, aos amorreus, aos cananeus e aos ferezeus e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então Deus deixa bem claro para eles: olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter que matar todo mundo. Cananeu, ferezeu, heveu, jebuseu, amorreu, todos terão que morrer. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se render a eles. Eles vão converter o coração de vocês e vocês vão praticar a idolatria. Então, para que o povo viesse a ser salvo, o povo escolhido do Senhor, eles teriam que destruir todos aqueles que moravam ali. Não foi isso que aconteceu. Conhecemos a história e bem sabemos que eles deixaram povos ali. O livro de Juízes é inteiro ali, contando histórias de povos inimigos que o próprio Israel deixou que vivesse ali em meio a eles e que se levantavam contra eles constantemente, e houve a necessidade de que Deus levantasse ali juízes, enfim, teve muito problema, e Israel pecou contra Deus em várias ocasiões, se voltando a idolatrias, né, passando seus filhos pelo fogo, entregando ali a deuses estranhos, né, fazendo um sacrifício humano. Isso nós vemos na Bíblia Sagrada, e foi isso que, na verdade, né, um dos pontos que culminou ali na leva deles para a Babilônia, onde eles foram levados cativos, e nós conhecemos toda a história. Se eles tivessem obedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Mas o Senhor Deus foi o mesmo que disse para o povo que não matasse. E agora, nesta parte, neste texto aqui em Deuteronômio 20, verso 16 ao 18, o mesmo Deus diz para que o povo viesse a matar. Mas espera aí, olhando para esse texto, qualquer um poderia achar ou Deus é bipolar ou ele tem esquecimento, porque ele disse para não matar e agora ele ordena o matar. O interessante é que essa dúvida ela só encontra na nossa mente, na nossa cabeça. Para o povo daquela época que recebeu essas instruções, eles não tiveram essa dúvida. Quando Deus disse para eles não matem, eles entenderam. E quando Deus disse para eles matem, eles entenderam também. E em nenhuma ocasião da Bíblia Sagrada você vai encontrar alguém indagando, né, Moisés, ou indagando ali os profetas, a lei, dizendo, olha, espera aí, há uma contradição aqui. Deus disse para não matar e agora ele está mandando matar, e como que funciona isso? Em nenhum momento isso ocorreu. Por quê? Porque eles entenderam. Neste caso aqui, o ponto que entra aqui é o que? A soberania de Deus. Eles entenderam que Deus, ele era um ser soberano. Eles sempre entenderam e compreenderam isso. Deuteronômio capítulo 10, verso de número 17, por exemplo, diz isso. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então, note que aqui nós temos a exaltação de Deus.
E aqui está sendo dito claramente que Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Ele não pode se equiparar ao homem, ao ser humano. Tanto é que Deus não aceita suborno. E o verso de número 5, lá de Salmo 135, também não fica atrás nessa questão. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Então note que nós temos a soberania de Deus sendo expressa. Então o povo, ele entendia que Deus, ele era soberano. Por mais que o povo em várias ocasiões se desviaram da vontade do Senhor, desacreditaram em Deus, mas nos momentos em que eles estiveram ali firmes, confiantes em Deus, eles sabiam que Deus era soberano. Por conta da soberania de Deus, então, eles não entraram em uma crise de indagações em sua mente, em seu coração, a respeito do matar e do não matar. Ou seja, eles entenderam claramente. Quando Deus diz para não matar, é para que nós literalmente não venhamos matar. A não ser que haja uma ordenança de Deus, uma exceção em que Deus cria, que Deus traz para conosco, para que possamos executar. Ou seja, não podemos matar, porque é mandamento, a não ser que Deus ordene que seja feito. Foi isso que ocorreu, por exemplo, com Davi. Na verdade, Davi, ele perguntava para Deus, né? Indiretamente, Davi estava falando que Deus, eu vou ali matar pessoas, vai dar certo? Basicamente era isso que Davi falava. Lógico que não com essas palavras, né? Davi ele falava, sairei para a guerra e quero saber se o Senhor é comigo. E através do Urim e Tumim, ali dos sacerdotes, Davi ele tinha a resposta do que Deus queria para aquela ocasião. E Davi saía para a guerra e ele voltava vitorioso, ou seja, ele matava pessoas. Tanto é que Davi ele não pôde edificar o templo do Senhor. Por que ele não pôde edificar o templo? Porque ele era um homem com mãos de sangue. Então Salomão foi escolhido para a edificação do templo e não a Davi. Então Davi foi um dos reis que mais matou pessoas, tá? E nós não vemos a culpa, né, caindo sobre Davi, este pecado, né, do homicídio. Mas por quê? Porque era uma situação de guerra. Então existem exceções pelo qual a morte na Bíblia Sagrada, ou matar na Bíblia Sagrada, melhor dizendo, poderia existir. Principalmente quando fosse a mando de Deus. E é isso que nós vamos entender aqui ao longo de todo o nosso ensino. Bom, então nós entendemos neste primeiro ponto que o mandamento não matarás não é para Deus, é para o ser humano. E Deus então não está refém deste mandamento, porque Ele é soberano, Ele está acima da lei, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Não existe nada que esteja acima de Deus. Então Deus não é refém de absolutamente nada, muito menos de sua palavra. O que Ele diz é o que de fato Ele é, o que de fato Ele faz, o que de fato Ele cumpre. É nós que criamos, né, em nossa mente, em nossos corações, algumas coisas que a Bíblia Sagrada ela tenta nos passar de uma maneira. E nós criamos pontos ali como se fossem contraditórios. Mas na verdade nós temos que não somente ler, mas estudar e procurar entender, né, através da revelação do Espírito Santo, aquilo que o texto sagrado ele quer dizer. Interpretar ele conforme a própria palavra vem a nos ensinar e a nos orientar. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, nessa ocasião, é que Deus ele é o dono da vida. Então, preste bem atenção nisso. Deus é o dono da vida. Existem vários textos na Bíblia Sagrada onde nós vemos sobre a autoridade de Deus sobre a vida e também sobre a morte. Bom, um texto que eu quero compartilhar está em a linha Apocalipse, capítulo 1, verso de número 18, que diz assim: E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Eu já tratei deste verso em algumas ocasiões, principalmente quando eu trouxe aqui a maratona apocalíptica, e muitas pessoas, infelizmente, acabam interpretando este verso de forma incorreta. Né? Muitos dizem que Jesus ele desceu nas profundezas do inferno e ali ele tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, e não. Isso nunca aconteceu, isso não está na Bíblia Sagrada. O fato de Jesus descer nas profundezas do inferno, eu já abordei isso em outra ocasião.
Se eu entrar, eu vou entrar em outro tema, mas Jesus não fez isso. O segundo ponto aqui é o tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. O texto não diz isso. Em nenhuma tradução você vai encontrar isso. Com base nessa possibilidade, eu procurei em algumas escrituras, né, em alguns textos do original, né, e eu não encontrei também que Jesus tomou das mãos de alguém algum tipo de chave. Na verdade, a palavra, né, que eu tenho aqui, né, o verbo ter, quando é utilizado pelo apóstolo João ao escrever este trecho, este verso, quando ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, esta palavra, este verbo ter, ela vem do grego ekó, que significa possuir ou ainda manter. Então, quando Jesus ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, Jesus está falando, eu possuo, eu mantenho, ou seja, ele nunca perdeu essas chaves, ele sempre teve posse delas. Tá? Então, para de criar coisas e dizer que Jesus desceu no inferno, porque a Bíblia não diz isso, e que ele tomou chaves da mão de Satanás, a Bíblia não diz isso. O texto aqui no grego é bem claro, eu mantenho, ou seja, eu sempre tive as chaves da morte e do inferno. Mas é lógico que não é sobre isso que eu quero falar, mas do poder e autoridade que ele tem sobre a vida e sobre a morte. Aqui diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, só morre quem eu quiser que morra, tá? Só vai para o inferno quem eu permitir que vai para o inferno. Então, não existe nada que fuja da soberania de Deus, nada que fuja do controle do Senhor. Em várias ocasiões na Bíblia Sagrada, nós vemos Satanás mostrando submissão a Deus, mesmo ele sendo transgressor, ele se submetendo a Deus e obedecendo ao Senhor para executar a vontade do próprio Deus. Infelizmente, o ser humano é que aparentemente desobedece mais do que os anjos caídos, infelizmente. Bom, então Jesus ele nunca perdeu essas chaves. Deuteronômio capítulo 32, versos de número 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu tiro e eu saro. Aliás, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Ou seja, eu sou o dono da vida. É isso que o texto está dizendo. Então não existe outro Deus juntamente comigo. Não existe outro Deus superior. Não, nada. Eu sou e ponto final. Eu sou aquele que mata, mas sou também aquele que dá vida. Eu sou aquele que firo, mas também sou aquele que traz a cura. Ou seja, a autoridade e soberania de Deus sobre a vida e sobre a morte, ela é plena. E essa autoridade, ela é incomunicável. Deus nunca comunicou ela ao ser humano, nem a um outro ser. A não ser em ocasiões em que ele ordena para que seja executada a sua vontade em relação a tirar uma vida, e nós vamos ver isso aqui ao longo das Escrituras Sagradas. Então, a confiança nas decisões do Senhor, ela tem que existir, como ela existia nos tempos bíblicos, quando Deus ele mandava alguém, um rei, ir para a guerra e ferir e matar. A confiança deveria existir. Primeiro porque, se isso não ocorresse, segundo a vontade de Deus, aquele exército inimigo, eles conseguiriam subjugar o povo e fazer do povo um escravo. Foi isso que aconteceu várias vezes na Bíblia Sagrada e, infelizmente, isso ocorreu com o primeiro rei, né? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 6, tem um trecho aqui da Diana, né? Que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Este trecho, este verso que eu acabei de ler, ele faz parte de um Salmos, né, de um cântico, é o cântico de Ana. Lembramos da história. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos, Eucana era marido, né, de Ana e de Penina, e toda vez que eles subiam ao templo, Penina zombava de Ana, porque Ana era estéril. E nós sabemos que nos tempos bíblicos, para uma mulher ser estéril era pior do que nos dias de hoje. Hoje é ruim, obviamente, para a mulher
ela tem vontade de ter filhos, tem um sonho, né? Às vezes ali, né, o casal tem aquele sonho de ter filho, infelizmente não pode. Então é doloroso, é um sofrimento muito grande. Mas nos tempos bíblicos, o problema ia um pouquinho mais além. Porque a sociedade, de um modo geral, tinha com maus olhos a situação de que um casal, né, ou que uma mulher não pudesse gerar filhos. Nós sabemos que hoje, né, segundo a ciência, a medicina avançada, que o problema às vezes está no homem e não na mulher em si. Mas neste caso aqui, é lógico que estava na mulher, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. Eucana era marido das duas. E naquela época, eles tinham a mulher como sendo alguém que foi abandonada, deixada por Deus ou ainda amaldiçoada. Então, a sociedade via com maus olhos. E isso que Ana está passando aqui na história, que é sendo zombada por Penina, era algo que, infelizmente, era comum, era corriqueiro nos tempos bíblicos, né? Então, as mulheres, elas tinham muita vergonha e muita tristeza por conta disso também. Bom, Ana escreveu dizendo que o Senhor é aquele que tira a vida, mas também é aquele que dá a vida. Sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, Ana foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever este verso. Então, este verso, ele é verdadeiro, tá? Então, se Deus, ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, então ele pode tirar e ele pode também conceder, tá? Bom, o verso que nós lemos aqui, talvez ele tenha sido escrito muitos e muitos anos depois de Ana conceber. Conhecemos que Ana foi agraciada por Deus, ela teve um filho de nome Samuel. Samuel ficou no templo servindo ao Senhor. Nós conhecemos como o último dos juízes, né? E ali o profeta que ungiu o rei Saul, que ungiu também o rei Davi. Mas por que este verso pode ter sido escrito muitos anos depois? O verso de número 5, né, um verso posterior, ele revela isso, tá? Diz assim: os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Quando Ana diz até a estéril deu à luz 7 filhos, na nossa conjectura, Ana está falando de si mesma. Mas se Ana deu à luz 7 filhos, então este texto deve ter sido escrito muitos anos depois, tá? Então, levando em consideração aí uma gestação de 9 meses, provavelmente depois de 7 anos. Isso é apenas uma conjectura, a Bíblia não diz isso. Mas se nós olharmos para este verso aqui, nós podemos entender dessa maneira. E quando ela diz, a estéril deu à luz 7 filhos, teoricamente ela está falando de si mesma, e aí ela conclui dizendo, a que tinha muitos filhos enfraqueceu. A palavra enfraqueceu aqui em hebraico é amal, que significa definhar, significa falhar. Se nós colocarmos o verso de número 5 com o verso de número 6, nós poderíamos entender que há uma possibilidade de que Penina tenha perdido algum de seus filhos. E quando a Ana coloca essa palavra amal, que significa falhar ou ainda definhar, ela está dizendo que ela perdeu, pode ter perdido, né, algum filho, e ela não tinha mais forças, estava fraca para conceber, parou o seu vigor ali para a gestação. E Ana teve então 7 filhos. É lógico que tudo isso daqui é uma conjectura, tá? Com base no que foi escrito, de acordo com a história que ocorreu. Porém, a Bíblia Sagrada, ela não nos dá uma informação com grande precisão. Porém, independentemente disso daqui, que Ana escreveu ser simbólico, ou ser algo verdadeiro que de fato aconteceu em sua vida, nós entendemos que Ana deixa bem claro que Deus, ele é soberano e dono da vida. Ele fez com que uma estéril desse à luz, algo que era impossível, obviamente, e ele fez com que uma que tinha muito vigor parasse de conceber. Deus é o dono da vida, Deus é o dono de tudo, tá? A palavra que nós lemos aqui, deixa eu encontrar aqui o verso.
Verso de número 5, capítulo 12 de Lucas, né? Quero compartilhar com os irmãos ainda este verso. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Esta passagem é bem clara, tá? Tema a Deus, porque Ele é o que pode lançar no inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E nós já entendemos que Ele é o dono da vida, tá? Então, se Deus é o dono da vida e tem toda soberania, né, sobre ela, Deus então Ele pode tirar e Ele pode conceder. Por isso, nas Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar Deus proibindo, né, o matar, Deus não tolerando o homicídio, não tolerando o assassinato, porém, mesmo assim, Ele ordenando que venha a ser executado o determinado povo, enfim. Por quê? Porque Deus é soberano e a vida é dele. Tudo que existe é de Deus. E aquelas vidas que Deus mandou que Israel tirasse, na verdade, também era de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo, todos os céus e a terra é minha. Tudo que nela há é meu. Todo ser vivo é meu. Então toda vida é de Deus. Então Deus tirar a vida de alguém, Deus não está cometendo um crime de homicídio. Deus não é assassino por conta disso. Porque a vida que Deus está tirando também é do próprio Deus. Poxa, então se Deus está tirando a própria vida, então Deus, Ele é um suicida? Não, porque Deus, Ele não morre, tá? Mas a vida continua sendo dele. Então Ele tira de quem Ele quer, Ele entrega para quem Ele quer. E isso é a soberania de Deus. E obviamente Ele faz tudo isso segundo a sua justiça. Então Deus, Ele pode fazer, porque Ele é soberano. Mas não significa que nós, porque servimos esse Deus que pode, podemos também. Por isso Ele proíbe, não mate. Bom, partindo então para o terceiro e último ponto, eu quero abordar aqui com os irmãos, para a gente fechar esta mensagem, que a morte normalmente está correlacionada ao julgamento de Deus. Entenda, a morte geralmente está correlacionada ao julgamento do Senhor. Eu citei aqui agora há pouco a respeito de Saul, né, que Deus ordenou a Saul, através do profeta Samuel, que ele fosse e matasse um determinado povo. Este povo era o povo amalequita. Bom, antes disso, vamos estar lendo em Êxodo, capítulo 17, versos de número 8 e 9, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai para a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Aqui Moisés está dando instruções a Josué. O povo amalequita se levantou contra Israel, ali em Refidim, e isso ocorreu quando o povo estava indo para a terra prometida. Então o alvo, o foco do povo era a terra prometida. E Amaleque, né, no meio desse percurso, se opôs ao povo e se levantou contra o povo para guerrear. Então Deus dá instruções para Josué, dizendo: olha, a vara de Deus vai estar na minha mão, eu vou estar ali no monte, vou interceder, você vai com o exército e vai contra o povo amalequita. Só que quando Moisés ele está ali e ele começa a interceder, nós sabemos que Moisés ele levantava as mãos e o povo de Israel prevalecia. Só que quando Moisés ele perdia ali a força das mãos e as suas mãos abaixavam, então o povo amalequita prevalecia. Tanto é que Ur e Arão tiveram que ajudar Moisés nessa ocasião e o povo saiu vitorioso. Êxodo 17, verso 12 e 13. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram uma pedra e puseram debaixo para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então aqui tinha uma peleja, Amaleque se levantando contra Israel, que estava partindo para a terra prometida.
Por conta deste levante, então Deus ele decide algo contra o povo amalequita. E a decisão de Deus era exterminar totalmente este povo. Verso de número 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente, note, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Em outra tradução da Bíblia, você vai encontrar apagar completamente os vestígios de vida de Amaleque. Deus está prometendo, por conta disso, deste levante de Amaleque contra o meu povo, eu vou exterminar todo o povo, não restará absolutamente ninguém, e esta é uma promessa da parte de Deus. Só que Deus ele decidiu fazer isso mais à frente. E então ele usa o profeta Samuel para falar com o rei Saul, para ordenar que ele viesse então a executar o povo. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 15, versos de número 1, 2 e o 3, que diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Antes de nós partirmos para o verso número 2 e 3, vamos lembrar que o rei Saul, ele foi contra o povo amalequita. Mas chegando lá, Saul, ele descumpriu a vontade de Deus. A ordenança foi para que Saul exterminasse todo o povo. Mas nós sabemos, e nós vamos ver aqui, que Saul, ele não fez o que deveria ser feito. Verso número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente. O que o texto diz? Destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus disse: eu vou destruir totalmente Amaleque. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Samuel é o que ele já havia determinado antes, ali através de Moisés. Ele disse: eu vou apagar a memória de Amaleque da face da terra, não restará vestígio de vida algum. E então ele propõe cumprir isso através de Saul. E ele pede para que Saul, ele ordena que Saul venha e destrua ali o povo amalequita. Então destrói todo mundo, mata todo mundo, até mesmo as crianças de colo, os bebês que estão amamentando, sendo amamentados, eles também deverão ser mortos. Nós vamos entender melhor isso aqui. Mas Saul desobedeceu a ordem de Deus. Nós conhecemos a história e Saul, ele retorna ali daquela batalha, daquela guerra, e ele traz ali Agag, o rei amalequita vivo, e traz ainda parte ali dos animais. E Saul ainda diz que aqueles animais era para oferecer a Deus ali como sacrifício. Naquela época, trazer um rei vivo, ali um comandante do exército, alguém ali proeminente dentro do exército, de um povo inimigo, era comum, porque isso funcionava como um tipo de troféu, tá? Foi isso que Saul fez e Deus não pediu nada disso. Bom, 1 Samuel 15, verso de número 20 e o verso de número 21 e 22. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho no qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei amalequita, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, aqui vem a palavra de Deus: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus já condena a ação, a atitude de Saul, por conta dele ter desobedecido a ordem de Deus, que era matar todo o povo amalequita. O interessante nesta passagem é que Deus mandou matar até mesmo as crianças de peito, as crianças de colo.
né? E aí vem a seguinte pergunta: poxa, mas então o que eu vejo aqui é uma crueldade da parte de Deus. O que os bebezinhos têm a ver com isso, né? Deus poderia ter executado a sua justiça com aquele povo que se levantou contra Moisés, ali contra o povo de Israel, ali em Refidim. Eles perderam a guerra, mas o povo amalequita continua existindo, e nós sabemos disso porque aqui Saul teve que lidar com eles. Mas por que Deus não fez isso antes e deixou para fazer isso posteriormente? Nós temos que entender que Deus, ele é justo em tudo e em todas as coisas. Deus, ele é justo. Não há injustiça da parte de Deus aqui. Ainda que muitos não entendam, não compreendam, e é comum não compreender, porque nós estamos falando de um ser superior a nós, em tudo e em todas as coisas. E o próprio Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, né? E os meus caminhos não são como os vossos caminhos, são diferentes, são elevados, tá? E outra coisa é que Deus, ele é longânimo. Nós não sabemos como o povo ali vivia naquela época, e Deus pode muito bem dar um espaço, né, um intervalo para que o povo e a nação venha se arrepender de seus atos e venha se voltar a Ele. Deus fez isso por várias ocasiões. Com o povo de Nínive, por exemplo, Deus poderia ter destruído o povo ali de imediato, mas o que Deus faz? Deus usa Jonas. Jonas foge, Jonas é engolido pelo peixe, Deus consegue trazer Jonas até Nínive. Então teve um espaço ali para que Nínive viesse a reconhecer ali os seus atos e as suas atitudes, né? E Jonas prega e o povo se arrepende e eles são salvos. Depois, outro povo, né, ali, os descendentes acabam sendo julgados, mas aquele povo ali naquela ocasião foi salvo. Note que o povo ali de Sodoma e Gomorra não foi diferente. Deus poderia ter destruído o povo? Poderia. Mas Deus decide enviar para lá, né, o anjo do Senhor. E alguns vão falar que ali é uma teofania, que é o próprio Senhor, enfim. Mas ele está ali e o povo quer se voltar ali contra o anjo. Não sabia que era um anjo, queria se deitar com o anjo, praticar ali as suas imoralidades, enfim. Você vê que Deus dá um intervalo, Deus dá um espaço para eles. E mesmo assim, eles não se arrependem e continuam naquela mesma vida e, enfim, acabam sendo destruídos. Deus, ele é longânimo. Então, aqui nós podemos encaixar a longanimidade de Deus para com este povo. Mas agora chega a ocasião em que o povo deveria ser destruído. E o que ocorre é que Saul desobedece à palavra de Deus. Mas quando Saul desobedece à palavra de Deus, nós entendemos que Saul, ele poupa o rei Agag e uma parte ali das ovelhas, uma parte ali dos animais. Só que não. Saul, ele poupou muito mais do que isso. Só que o texto sagrado, ele não diz isso com detalhes. Só que como que nós descobrimos isso? Simples. Quando Davi estava ali em Ziclag e ele estava habitando ali com os filisteus, o povo filisteu se levantou contra Israel, né? Saul, naquela ocasião, ele fica ali perturbado e acaba procurando uma feiticeira. Nós conhecemos a história. A feiticeira fala ali com ele e Davi, que estava no meio dos filisteus, é mandado para casa. Não vai embora porque você era do povo de Israel, pode ser que durante a guerra você se levanta contra nós. Davi estava ali com os seus valentes, eles voltam para Ziclag. Só que quando eles chegam em Ziclag, o que ocorre? Os amalequitas tinham destruído tudo. Os amalequitas tinham levado suas mulheres cativas, os seus filhos, mas como assim? Saul não tinha destruído todos os amalequitas e tinha poupado Agag, e posteriormente Agag não foi morto pelas mãos de Samuel? Sim. Só que o texto não mostra que parte do povo amalequita ainda sobreviveu, de alguma maneira. A Bíblia não diz se eles fugiram, se Saul os poupou, enfim, Saul não cumpriu, ele deveria perseguir, né, o povo, se eles fugiram, enfim, mas existia ainda gente amalequita o suficiente para se levantar contra Ziclag. E quando Davi ele vai contra os amalequitas e ele consegue destruir os amalequitas, 400 amalequitas ainda fogem. Ou seja, tinha muita amalequita ainda. Saul não cumpriu a vontade de Deus, não só por ter poupado Agag, não só por ter poupado ovelhas, mas por ter poupado parte do povo, que não sei se esconderam, não sei se fugiram, ou se Saul os poupou assim de cara mesmo, a Bíblia não fala, mas Saul não conseguiu cumprir a vontade de Deus, porque ele não quis. E
Deus, ele ordenou a morte dos amalequitas porque Deus sabia muito bem que aquele povo seria uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Ele sabia que este povo futuramente se levantaria contra Israel. Então Deus ordena, mate todos, até mesmo as crianças, até mesmo os de peito, até mesmo os que estão sendo amamentados. Porque Deus, na sua presciência, ele sabia, estes meninos, essas crianças, se forem poupadas, vão se tornar adultos, vão se transformar em um grande povo, vão se fortalecer e se voltarão contra Israel de novo. E ocorreria a possibilidade de Israel ser riscado do mapa. E foi isso que aconteceu. Israel quase foi riscado do mapa por conta da desobediência de Saul. Amã, que se levanta contra o povo de Israel, que quase exterminou todo o povo, isso nós vemos ali no livro de Esther, era um descendente amalequita, apenas um homem, conseguiu quase exterminar todo o povo israelita que estava ali. Por quê? Porque Saul lá atrás tinha desobedecido a Deus. Então, quando Deus ordena a morte, até mesmo das crianças de peito, na verdade, nós encaramos isso no sentido humano e falamos, poxa, que horror. Sim, de fato, é um horror humanamente falando. Mas no sentido espiritual, nós vemos a graça de Deus sendo manifesta, o amor de Deus sendo manifesto. Porque essas crianças iam crescer no paganismo, iam crescer voltados às idolatrias e tornando-se maior de idade, saindo da inocência, estariam perdendo a sua salvação e, obviamente, indo para o inferno. Mas quando Deus ele ordena isso, Deus está salvando a vida deles automaticamente, porque as crianças não vão para o inferno. Tá? Então, por um lado, parece ser um horror, por outro lado, é a misericórdia de Deus. Né? Então, aqui, todos aqueles que foram mortos, todos os bebês que foram mortos, eles tiveram a sua salvação garantida por conta da sua inocência. Tá? E Deus, ele conhece todas as coisas. E Deus sabia que este povo, o povo amalequita, que hoje já não existe, Deus então cumpriu a sua promessa, não vai existir mais ninguém de Amaleque, não existe nenhum descendente amalequita, tá? Todos morreram, todos acabaram, né? Não existe nenhum vestígio de vida mais de Amaleque. Cumpriu-se então a palavra de Deus, não foi através de Saul, não foi através de Davi, mas através, ao longo da história, a palavra foi cumprida. Tá? Então, a desobediência de um só homem acarretou na quase destruição de uma grande nação, de uma nação inteira, que era a nação de Israel. Então, o homicídio, o assassinato, ele é o ato de tirar a vida de outra pessoa. Então, quando Deus ele tira a vida, ou ele ordena que o povo venha tirar a vida de outro povo, Deus ele não está assassinando e não está praticando homicídio. Porque Deus, ele é o dono daquelas vidas que estão sendo tiradas também. Porque está escrito lá em Jó 41:11, tudo que há debaixo dos céus me pertence. Em outra tradução está escrito, tudo que existe é meu. Salmos 24, verso de número 1 diz, do Senhor é a terra, é tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, toda a vida, Deus está dizendo, é minha. Então, se eu quiser tirar, eu posso. Se eu quiser concedê-la, eu posso também. Não há homicídio nem assassinato da parte de Deus. Ele, na sua soberania, pode fazer o que ele quiser fazer. E é óbvio que ele só faz aquilo que é justo, aquilo que é reto, porque o nosso Deus é perfeito. Portanto, não matarás, obviamente, para que nós não venhamos a matar. Mas, dentro das Escrituras Sagradas, Deus abre exceções e ordena que o povo mate. Existe o porquê disso, nós tratamos disso aqui, e nós sabemos que a soberania de Deus, ela está além daquilo que nós podemos compreender, daquilo que nós podemos mensurar. Amém? Então, que Deus abençoe a todos grandemente. Eu quero, nessa ocasião, fazer uma rápida oração, juntamente com vocês, e já dar a bênção apostólica. Senhor Deus, eterno Pai, glorioso Jesus, te agradecemos, Pai, por este momento, por esta ocasião, por este ensino, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai. Muito obrigado. Obrigado por nos instruir, ó Pai, por nos ajudar a entender, ó Deus, aquilo que as Escrituras Sagradas têm a nos ensinar, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas falhas e pecados e nos ajude para que possamos nos firmar em Ti através da Sua palavra. Abençoe a cada vida, Senhor. Abençoe a cada família, a cada lar.
e que o Teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Fica na paz.